Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos já iniciar o nosso assunto sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Para falar sobre a Revolução Francesa, vocês viram na aula passada um panorama completo sobre o período que aconteceu a Revolução Francesa, e hoje nós vamos falar aqui rapidamente sobre a França no século XVIII, né, o século que chega no final do século XVIII e inicia a Revolução Francesa. Ela inicia mais precisamente no ano de 1789, logo após a independência dos Estados Unidos. Então a gente vai ver que existe sempre uma correlação entre ideias iluministas, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, ou seja, as ideias iluministas elas acabaram transformando, provocando uma série de transformações na sociedade da época. Né? Começa lá com a independência dos Estados Unidos e agora a gente vê um processo revolucionário na França. Então, primeiro a gente tem que entender como estava a França no início, durante o século XVIII. A França ainda era um país extremamente absolutista, que preservava toda a estrutura da sociedade ainda do mundo feudal. Olha, no século XVIII, né, a França ainda era uma monarquia absolutista, né, aquele modelo de governo onde o rei ele é o ser absoluto do Estado, ele tem todos os poderes concentrados na sua mão, ou seja, ele tem todos os poderes do Estado, e a sociedade francesa ainda mantinha as bases feudais, né, e estava dividida em três grupos, né, que eram conhecidos como três estados. O primeiro estado, né, que era um pequeno número de pessoas, ela era formada pelos líderes religiosos, né, o chamado clero. O segundo estado ele era constituído pela nobreza, e esses dois estados juntos formavam o grupo privilegiado da sociedade francesa. E o terceiro estado, que era a maior parte da população, ela abrigava desde os camponeses, né, as pessoas que viviam no campo, os operários nas cidades, os profissionais liberais, né, médicos e outras profissões, professores, essas coisas que existiam, e os burgueses, que eram os donos de grandes comércios, ou já pequenas fábricas de manufatura, ou seja, o terceiro estado ele era composto pelo povo, né, o conjunto do restante do povo que não tinha os privilégios que tinham lá as pessoas que faziam parte do clero, né, do primeiro estado e do segundo estado. Essa rígida divisão social era uma das principais características do antigo regime, porque essa divisão social ela era mantida com base no nascimento. Não havia a possibilidade de ascensão social. Pessoas que faziam parte do terceiro estado subir para o primeiro estado. Porque, por exemplo, a burguesia que fazia parte do terceiro estado, ao longo do tempo, nós vamos ver, ela foi se transformando, se tornando um grupo de pessoas ricas, extremamente engenheiradas, poderosas, mas elas não tinham os privilégios que gozavam, por exemplo, a nobreza, que fazia parte do segundo estado. Então aqui nós temos com a pirâmide social, né, que no topo está o clero, né, no primeiro estado. Logo abaixo vai estar a nobreza com o rei, né, no segundo estado, que forma a classe dos privilegiados. Logo abaixo, na base da pirâmide, nós temos todo o terceiro estado, que é o restante da população. Né. A gente vai ver logo aqui que e nós vamos falar sobre cada grupo desse. Né. O clero, né, concentrava consigo, além das atividades religiosas, o clero ele monopolizava o ensino, ou seja, o domínio do ensino passava pelas questões da igreja, né, a igreja que monopolizava, apenas a igreja tinha o direito de traçar os métodos de ensino, conduzir o ensino dentro do Estado. E além disso, ela interferia sobre as publicações que circulavam na França, que era o que? Qualquer livro que circulava só poderia circular com a autorização do clero. Né? E tinha
um serviço de assistência social onde prestavam ajuda aos necessitados. A cobrança de dízimo e do imposto que era cobrado sobre as propriedades que a igreja tinha era a principal fonte de renda do clero. No segundo estado, a gente, como nós vimos, era a nobreza, era o grupo que detinha a maior parte das terras do país, né, eram as pessoas mais ricas, os poderosos. Eles cobravam impostos dos camponeses que viviam nessas terras e, inclusive, os tributos, chamados tributos feudais. E, por exemplo, um camponês que vivia na terra do senhor feudal, ele tinha que trabalhar num determinado período da semana para o seu feudal, trabalhava um pequeno período num pedaço de terra separado que era para a sua sobrevivência. Parte do que ele produzia nessa pequena terra que ele trabalhava para a sua sobrevivência, ele ainda tinha que dar uma parte para o senhor. Se lá na frente ele tivesse que usar o moinho para moer, por exemplo, o trigo que ele produzia para ele comer, ele usava o moinho do senhor, ele tinha que dar uma parte do trigo moído para o senhor. Se ele fosse assar o pão dele lá no forno do senhor, ele tinha que dar também uma parte em pães para o senhor. Então, era uma série de tributos que a nobreza cobrava dos camponeses, né? Os nobres também recebiam do rei uma série de privilégios e títulos honoríficos, né? Por quê? O que seriam esses títulos honoríficos? Eram títulos que concediam uma certa honra ao indivíduo, né? Títulos honoríficos, eles eram títulos que o rei concedia a alguém, né, para conceder, para reconhecer a sua honra. Aí vem a marquês, duque, aquela série de títulos, né, dependendo do título, ele tinha um grau de importância, e a nobreza, elas eram detentoras desses títulos, e por isso elas participavam das atividades políticas e militares. E já o terceiro estado, como nós vimos, correspondia aproximadamente a 96% da população, ou seja, de cada 100 pessoas que você escolhesse no território francês, aleatoriamente, claro, 96 dessas pessoas pertenciam ao terceiro estado. Ele seria um camponês, ele seria um comerciante, né, um profissional liberal, enfim. Os camponeses, eles eram o maior grupo do terceiro estado, né, ele pagava tributos aos nobres pelo uso das suas propriedades e ao governo, né, pela compra dos artigos que precisava. Ou seja, no terceiro estado, os camponeses estavam mais ferrados porque eles tinham que pagar impostos tanto para o segundo como para o primeiro estado. Dentro do terceiro estado a gente tinha a burguesia, que também fazia parte do terceiro estado, mas ela tinha uma diferença. Geralmente eram pessoas endinheiradas, pessoas ricas, né, que tinham se tornado prósperas por conta do crescimento da economia francesa ao longo do século XVIII, né, aproveitando ali da diversificação das manufaturas, que eram de propriedade geralmente dos burgueses. Eles acabaram acumulando riquezas e propriedades. Só que aí tinha aquela condição, eles, dentro dessa rígida divisão social, eles não recebiam os títulos honoríficos, eles não tinham espaço dentro da sociedade francesa. E essa condição é que vai deixá-los numa situação que eles vão cada vez mais passar a pressionar o rei, né? E aí, como eles vão acumulando poder ao longo do tempo, eles também, a partir de um determinado momento, começaram a participar de algumas questões do Estado. E aí, junto com essa divisão social, a gente vai ver um outro aspecto que foi determinante para o início da Revolução Francesa, que era a difusão das ideias iluministas, né? Essas ideias essas mudanças que ocorreram na França pré-revolucionária, ou seja, antes do período da Revolução Francesa, como principalmente o crescimento e fortalecimento do poder da burguesia, começa a atingir o terreno das ideias. Porque nesse período circulavam jornais e panfletos pelo país divulgando as ideias iluministas, como a liberdade, a igualdade dos homens perante a lei e a defesa do uso da razão, né, que seriam os princípios que deveriam guiar todas as ações e instituições humanas, né, seja a igreja, o governo, todas elas deveriam ser guiadas pela razão, né, e tratando as pessoas como iguais. Veja que a gente está falando de uma sociedade onde tinha estados diferentes. Se você pertencia
ao primeiro estado, você tinha um status elevado, o segundo estado, você tinha status elevado. Se você pertencia ao terceiro estado, você não tinha valor dentro da sociedade, você tinha apenas que obrigações, né? Você não tinha direitos, tinha apenas obrigações. E aí, inicialmente, essas ideias iluministas, elas recebiam ali uma censura tanto da igreja quanto do Estado, porque elas iam de frente àquela estrutura social que beneficiava tanto a igreja quanto o Estado, e para circular esses panfletos, esses livros, eles acabavam circulando em espaços restritos, seja em clubes literários, ou então obras clandestinas, né, que não eram oficialmente aceitas, mas elas circulavam ali de forma escondida. E geralmente tinha um teor satírico, ou seja, até um sentido de zombar tanto da nobreza quanto do clero. E aí, com base nisso, ia sendo difundido, né, divulgado os ideais iluministas. E aí, com o aumento da circulação desses impressos, né, acabou essa discussão saindo dessa clandestinidade, desses espaços restritos, e inevitavelmente chegou a outras praças, né, outros lugares, como as praças da cidade, os cafezinhos, né, os locais públicos, e atingindo até a população que não era alfabetizada, né, até as pessoas não alfabetizadas começaram a ouvir, né, essa ideia de que as pessoas seriam iguais, que essas instituições, tanto o Estado quanto a Igreja, tinha que respeitar essa igualdade, deveria respeitar essa igualdade, que deveria tratar as pessoas de igual para igual e não com essa diferença de nascimento que até então era vigente na sociedade francesa. E aí, aos poucos, esses ideais iluministas eles vão ultrapassando as fronteiras da cidade e vão chegar também aos campos. E eles foram essenciais para estabelecer, para formular uma crítica ao poder estabelecido na França, ou seja, ao poder absolutista. Então aí nós já falamos de duas situações, né? A situação da sociedade francesa, que era extremamente rígida e dividida em estados, né? Que não possibilitava uma ascensão social, e nós vimos a questão dos ideais iluministas que vão estar ali sendo difundidos na sociedade, né, através de livros, panfletos, nos clubes, nos cafezinhos, que depois chega às praças da cidade, ideias que contrariavam essa sociedade, né, que tinha sido instituída, né, até então instituída dentro da França. E aí vai somar isso uma crise financeira e política. Por quê? Como vimos, a rígida divisão social que a França vivia em primeiro, segundo e terceiro estado, ela acabava ali, chegou ali no final do século XVIII, ela já se tornava inadequada para as transformações que a sociedade francesa vinham ocorrendo na sociedade francesa. Como já falamos, o fortalecimento da burguesia como uma classe, né? A burguesia ela vai adquirindo muito poder, né, através do dinheiro, do acúmulo de riqueza. E essas transformações elas começam, junto com as ideias de igualdade e liberdade, mostrar que aquele sistema social vigente na França, ele não satisfazia os interesses já dessa população, principalmente dessa população enriquecida. E quando chega aos pobres também, começa a mostrar a eles que um novo mundo seria possível, onde as pessoas fossem tratadas de igual para igual. E aí, uma coisa que começou a incomodar muito era o controle que o Estado absolutista, né, através da política mercantilista, aquela política de acúmulo de metais preciosos no território, né, onde era dirigida exclusivamente pelo Estado, essa política mercantilista, ela passou a ser um empecilho para o desenvolvimento econômico do ponto de vista da burguesia, que ela queria o quê? Os princípios iluministas da liberdade, né, de comércio, onde o Estado não deveria interferir nas questões econômicas, como nós falamos, estudamos quando vimos lá sobre os ideais iluministas econômicos, de Adam Smith. E aí, junto a essas necessidades de liberdade econômica, a França entra numa grave crise financeira, que o governo
ele acabava, né, tendo ali uma corte muito numerosa ali, de puxa-sacos, digamos assim, em volta do rei, e isso gastava muito dinheiro, né, e ele gastava muito mais dinheiro do que era arrecadado com os impostos em todo o território nacional. E não tinha, além disso, essa corte ela não tinha nenhum controle sobre os gastos, gastava de forma desenfreada. É mais ou menos o que a gente imaginasse uma família que ganha, digamos, um salário mínimo e ela gasta lá sem ver o que está gastando. Chega na metade do mês, acabou o dinheiro que ela ganhou e ela começa a se endividar, começa a comprar sem ter dinheiro nos locais para pagar depois, e isso ao longo do tempo essa dívida só vai crescendo, que foi o que aconteceu no Estado francês. Então, as províncias, né, francesas, que é mais ou menos o que nós chamamos aqui no Brasil de estados, elas eram governadas por intendentes, né, que eram nobres nomeados pelo rei, que recebiam uma série de privilégios, aqueles títulos honoríficos, né, era ali um conde que dominava uma certa região, e ali ele era encarregado de arrecadar os impostos, né, para mandar para a corte. Geralmente eram pessoas que eram muito corruptas e que desviavam ali parte do dinheiro que era arrecadado. Então, essa delicada situação financeira que o país vivia acabou agravando, né, com o apoio que a França deu ao movimento de independência das 13 colônias britânicas, ou seja, a independência dos Estados Unidos. Contra a Inglaterra, a França vai apoiar os colonos, né, e ali vai assumir uma série de despesas militares, é claro, no confronto, nós vimos isso no assunto anterior, né, vai forçar a Inglaterra a reconhecer a independência das colônias, só que a França vai aumentar ainda mais a sua dívida, né? E aí, mesmo indo aos bancos, solicitando empréstimos, aumentando mais os tributos sobre as pessoas do terceiro estado, não foi suficiente para recuperar as finanças públicas da França. Ou seja, não conseguia dinheiro para pagar todo o gasto que a nobreza fazia. E aí, diante da situação, é claro, não tem como isso durar por muito tempo, uma das propostas era fazer uma grande reforma fiscal e passar a cobrar impostos de toda a população. Lembrando que até então, quem pagava impostos eram apenas as pessoas do terceiro estado. Primeiro e segundo estados eram isentos, eles não pagavam impostos, nem os nobres e nem o clero. Com essa proposta do rei de cobrar de toda a população, inclusive do primeiro e do segundo estados, é claro que a nobreza e o clero, que fazia parte do primeiro e do segundo estado, eles vão se revoltar, não vão aceitar, né, e vão resistir a essas mudanças, o que vai aumentar os problemas do rei Luís XVI. E aí, assim, ele acaba convocando os representantes de todos esses estados, coisas que há 100 anos, né, mais de 100 anos, ou seja, mais de um século, não acontecia, né, e essas pessoas se reúnem em uma assembleia, né, que essa assembleia ela estava prevista nos costumes franceses, lembrando que a França não tinha ali uma constituição, isso era com base nos costumes. Essa assembleia ela fazia parte dos costumes, mas há mais de 100 anos ninguém nem falava dela. E essa assembleia ela era composta pelo rei, né, o monarca, e por representantes, né, que eram os chamados deputados, de cada estado. O terceiro estado mandava representantes, né, ali, representantes da burguesia, de camponeses, representantes do clero, né, do primeiro estado, e representantes da nobreza no segundo estado. E aí, quando chega no dia 5 de maio de 1789, reúne todos os estados, né, os chamados estados gerais, no Palácio de Versalhes, né, para a sua primeira sessão após a convocação do monarca, né, do Luís XVI. E aí os representantes do terceiro estado, ou seja, dos camponeses, da burguesia, eles eram maioria, porque eram representantes de 96, 97% da população francesa, enquanto que o clero e a nobreza era representante de um número pequeno de pessoas. Então eles tinham menos representantes dentro dessa assembleia. E aí os representantes do terceiro estado eles queriam que a votação para as decisões que fossem ocorrer na assembleia ocorresse com a contagem de voto individual, ou seja, cada deputado, cada pessoa que estivesse ali valesse um voto. Dessa forma, como o terceiro estado ele tinha um maior número de pessoas, eles venceriam
a nobreza e o clero, ou seja, prevaleceriam os ideais do terceiro estado. Só que aí a nobreza e o clero, ao contrário, eles queriam que o voto fosse contado por estado, ou seja, que existisse apenas 3 votos. O voto do terceiro estado, o voto do segundo estado e o voto do primeiro estado, sendo que uma vez que os interesses do clero e da nobreza eram muito próximos, eles votariam unidos e aí eles venceriam por 2-1 as propostas e manteriam, né, os seus privilégios. Aí, diante desse impasse, o terceiro estado ele vai se retirar, né, dos Estados Gerais e vai se reunir no dia 17 de junho de 1789, separados, e vão declarar que eles estão, a partir daquele momento, em uma Assembleia Nacional Permanente, ou seja, não vai ser dissolvido mais, e que o objetivo deles é elaborar uma Constituição para o país. Aí, pressionado, não há outra coisa que o rei possa fazer a não ser reconhecer a Assembleia do terceiro estado e vai ordenar que o primeiro e o segundo estado se juntem, né, se unam ao terceiro estado para na tentativa de conter ali e manter o privilégio da nobreza, né, e do clero. E aí é quando esse grupo, né, foi formado ali um comitê. Em julho foi formado um comitê que passou a ser conhecido como Assembleia Nacional Constituinte, que passaria, a partir daquele momento, a elaborar uma Constituição para o país, pondo fim ao regime absolutista na França. Então, agora, no processo de elaboração dessa da Constituição para a França, é que haverá o processo revolucionário que nós vamos estudar a partir da próxima aula. Então, na próxima aula nós vamos fazer uma aula online, certo? Ao vivo, e vamos falar sobre o processo revolucionário. Até a próxima aula.